Olá, amigos do canal. Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre o Mundial de Clubes, dessa vez do primeiro time brasileiro e o primeiro time da competição a classificar para as quartas de final e também do primeiro time brasileiro a ser eliminado lá nos Estados Unidos. Obviamente, estamos falando aqui de Palmeiras e Botafogo e, obviamente, estou aqui acompanhado de Matheus. Olá, Matheus. Fala, Bruno. Fala, galera. E será que já podemos afirmar que nos anos ímpares o Palmeiras leva vantagem, nos anos pares o Botafogo que sai melhor contra o Palmeiras? Porque em 2023 deu Palmeiras, 2024 o Botafogo e agora no Mundial de Clubes o Palmeiras ganhou por 1-0 e vai seguir adiante para as quartas de final, enfrentar Benfica ou Chelsea. A gente está gravando antes do resultado desse confronto. Então, se já saiu, comenta aqui embaixo quem que o Palmeiras vai pegar, qual é a sua expectativa para esse jogo também. E um jogo bom, mas que o Botafogo entrou nele tarde demais, né, Bruno? Exatamente, né? Eu acho que, igual você está comentando aí dos duelos passados, uma coisa que a gente tinha comentado no outro vídeo é que, independente de quem tinha saído campeão, vencedor nos outros confrontos, o Botafogo costumava ser o time que comandava as ações, pelo menos no começo do jogo. Mesmo naquela virada que tomou de 4-3, o Botafogo saiu ganhando de 3-1 e ano passado também teve vantagem nos confrontos na Libertadores, no Brasileirão. Dessa vez o time resolveu adotar uma postura mais defensiva. É verdade que esse elenco do Botafogo é pior do que o do ano passado. Eu acho que peças como Luiz Henrique, Almada, o próprio Júnior Santos fizeram muita falta. O Botafogo não conseguiu sair, né, se propôs a defender, mas não conseguiu puxar contra-ataque em nenhum momento do jogo, praticamente. E igual eu estava comentando aqui em off, o time resolveu jogar já na prorrogação quando estava perdendo de 1-0. Então, o Palmeiras teve a posse o jogo inteiro, criou muitas oportunidades. Um bom jogo do Estevão, que a gente é um cara que se espera muito e que nessa competição ainda não tinha tido um grande jogo. Inclusive, quando ele foi substituído, ali na hora eu não entendi direito, mas parece que o Abel Ferreira sabia alguma coisa ali nesse momento. O Estevão estava fazendo para mim um bom jogo. Não acho que era um jogo espetacular, assim, que o Estevão estava acabando com o jogo, mas ele vinha sendo ali bem consistente, até numa posição que ele não está tão acostumado a jogar, que as mudanças que a gente projetou que poderiam acontecer no time do Palmeiras, elas de fato aconteceram. Foi a entrada do Maurício, a entrada do Alan no time titular, e com isso o Estevão foi para o outro lado do campo. Ele estava fazendo ali até um bom jogo. Não entendi também quando ele foi substituído. Entrou o Luigi no lugar dele, o Paulinho no lugar do Vitor Roque. E o Paulinho que fez o seguinte: entrou, fez o gol e falou: galera, abraço. O meu eu já fiz, vocês que garantem o resultado aí agora. Segura o Botafogo. E saiu porque o Abel Ferreira até comentou que, pela questão física, ele não consegue jogar mais de 30, 40 minutos, e foi exatamente o período que ele ficou em campo. Inclusive, estava agora no carro ouvindo rádio que depois do Mundial ele vai passar por uma nova cirurgia na canela. Então, não sei se ele joga o próximo jogo, mas ele está longe das condições físicas ideais e decidiu mais uma partida, né? Entrando no segundo tempo, ele já tinha feito um gol na fase de grupos e agora fez outro. E mesmo com as alterações de jogadores que a gente acreditava que estavam melhores, estavam melhorando o time quando vinham do banco, o Palmeiras segue sem fazer gols com o seu time titular. É mais um gol vindo de um jogador que entrou ao longo da partida. É, mas eu acho que a postura já foi bem diferente, né? A gente comentava que o Veiga, por exemplo, estava muito mal. Eu não acho que o Maurício tenha feito um grande jogo, mas o Palmeiras como um todo é bem diferente do que a gente está acostumado a ver nesses últimos meses, principalmente. O time propondo o jogo, retendo a bola, impedindo que o Botafogo saísse para o contra-ataque ou que tivesse a bola. Um cara que eu acho que fez muita falta ao Botafogo é o Gregory, que estava suspenso por conta do cartão amarelo. Se minha memória não me falha, num lance bobo que ele fez no jogo contra o Atlético de Madrid, uma cera nos acréscimos, num jogo que já estava decidido, que o Botafogo podia até tomar gol e não ia mudar nada no resultado. Então, num lance besta,
acabou perdendo uma partida importantíssima e fez muita falta. Ele que é esse cara da marcação ali na cabeça da área, mas que também tem uma qualidade no passe. E para o Palmeiras, que a classificação, óbvio, é excelente, a forma como o time jogou, mas se a gente for olhar um lado negativo, para a próxima partida, nas quartas, vai praticamente com a defesa toda reserva. Gustavo Gomes foi expulso, Piquerez está suspenso por conta dos cartões amarelos e o Murilo já estava lesionado. Então o Palmeiras enfrenta Benfica ou Chelsea com a defesa praticamente reserva. Só para, antes de entrar no assunto da defesa do Palmeiras, próximo jogo, nós também comentamos aqui no vídeo de prévia as possibilidades que o Renato Paiva tinha com essa suspensão do Gregory para armar o time, e ele não escolheu nenhuma das duas, que eram que nós apontávamos como as principais, que poderia ser fazer 2 linhas de 4 com o Cuiabano pelo lado esquerdo, uma linha mais avançada, ele que é um lateral muito ofensivo, já até jogou nessa segunda linha, ou o Newton, que é um jogador que vinha entrando, ele acabou optando pelo Danilo Barbosa para manter um trio ali no meio-campo, com o Alan e o Marlon Freitas. E achei uma escolha bem questionável, para dizer o mínimo, do treinador do Botafogo, que era um jogador ali que estava mais na franja do elenco, que não era tão utilizado assim. Talvez uma outra escolha pudesse ter dado o Botafogo um pouquinho mais de força ali, tanto nesse setor quanto para fazer alguma fumaça ali também um pouco mais na frente, que o Botafogo só foi conseguir fazer isso mais no final do jogo, como falamos aqui, muito num abafa também, com 2 centroavantes já, jogando bola na área, foram as principais chances do Botafogo, que é um time em formação, né? O Botafogo. E o Botafogo, como o Bruno também comentou, muito modificado de 2024 para essa temporada, perdendo Almada, Luiz Henrique, o Júnior Santos, que já na reta final era um coadjuvante ali, vindo do banco para entrar em algumas situações, trocou o treinador também. Então, um time em formação que enfrenta um time que já vem de um trabalho mais a longo prazo e talvez tenha pesado nesse confronto de tão alto nível que a gente viu nas oitavas de final. E com relação aos desfalques do Palmeiras, vão ser muito pesados, porque contra o Cruzeiro, o time também jogou com a dupla de zaga reserva, foi Bruno Fux e Mikael, e o time acabou sendo derrotado, tomando 2 gols no começo do jogo. O Cruzeiro foi com muita intensidade para cima do Palmeiras, e a zaga parecia meio perdida ali naquele início de jogo. O Piquerez é um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro, aqui acho que um top 5 ele entra tranquilamente. E o reserva dele, o Vanderlan, que não entrou nas graças da torcida, é muito jovem ainda, mas sofre com algumas limitações. Então, são 2 perdas gigantes para o Palmeiras no confronto contra o Benfica ou o Chelsea. Exato, e o Piquerez que ainda é um cara que de vez em quando ainda faz o seu golzinho, né? Nesse formato de mata-mata jogo único. Pode ser que uma finalização de fora da área resolva a partida e essa arma o Palmeiras não vai ter. Mas voltando a falar do Botafogo, para mim, assim, talvez a pior partida do time até aqui. Eu não sei se, por exemplo, o jogo contra o PSG deu uma aparência de que esse Botafogo poderia ser mais do que ele andava sendo, mas se a gente for olhar pelo próprio Campeonato Brasileiro, a campanha do Botafogo ela é decepcionante. Para um time que foi campeão, o Botafogo agora está em nono, se eu não me engano. Nono ou oitavo. Então não é um time que faz uma excelente temporada. Não foi bem no Campeonato Carioca e não está indo bem no Brasileirão. Está sofrendo bastante com a ausência desses jogadores que saíram e tende a sofrer mais, porque agora, depois do Mundial, ainda vai perder Igor Jesus, que é disparado o melhor jogador desse time, do meio para frente, pelo menos. Vai perder o Jair, que é um excelente zagueiro. Vai perder o Cuiabano também, que é um bom lateral, que entra no segundo tempo ali, é um cara bastante ofensivo, pode fazer essa segunda linha de meio de campo também. Então vamos ver agora que o Renato Paiva e o John Textor vão conseguir encontrar no elenco e no mercado para suprir essas saídas. Lembrando que o próprio Lyon do John Textor também, neste exato momento que a gente está gravando o vídeo, está rebaixado para a segunda divisão por conta de problemas financeiros. Então tem que ver também como é que ele vai trabalhar essa questão com o Botafogo. Por outro lado, né, para mim, por exemplo, o Arthur, seria esse escape. Nem que ele fez uma partida ruim hoje, ele simplesmente não foi acionado, não recebeu bolas.
na prorrogação, quando ele recebeu, ele conseguiu fazer uma coisa aqui ou ali. O Igor Jesus, que é o destaque do time, que é muito bom nesse jogo de pivô, de casquinha, de dominar uma bola difícil. Nem isso ele conseguiu fazer na partida também, porque a bola não chegava nele. O, o Palmeiras conseguiu dominar completamente o jogo de uma forma que nem chutão o Botafogo estava conseguindo dar para afastar a bola. Mas um ponto positivo foi a defesa. Acho que a defesa do Botafogo fez um bom jogo. O Barbosa é muito bom zagueiro. E o John também fez uma partidaça. O melhor em campo eu achei justo. Apesar de eu achar uma sacanagem se entregar esse prêmio de melhor em campo para um jogador que perdeu numa competição eliminatória, porque a entrevista o cara tá sempre meio sem graça, triste. Então eu acho que esse prêmio teria que ser dado para um jogador do time vencedor, talvez o Paulinho, que fez o gol, apesar de que é um jogador muito voluntarioso, que tenta bastante e acaba errando bastante também. Mas o John fez uma partidaça, para mim é disparado o melhor jogador em campo. Eu só não daria o prêmio porque eu acho meio paia, né, desse prêmio e fazer essa entrevista com um cara que acabou de perder. A gente lembra do que aconteceu com o Sidão em 2019, um jogo onde o time dele perdeu, ele falhou um dos gols e a galera ali zoando. Que não acho nem que foi o caso agora, porque o John estava fazendo realmente uma boa partida. No caso do Sidão, foi realmente uma zoeira que o pessoal quis fazer e faltou bom senso ali, o pessoal da equipe do Prêmio entregou mesmo assim. E o Barbosa, que você comentou, para mim, talvez estaria num time ideal do Mundial de Clubes até agora, fez um campeonato muito bom, para por aqui, mas ele pelo menos acho que sai em alta do campeonato. E sobre o movimentação de mercado no Botafogo, se a gente for ver o que aconteceu no ano passado, chegaram no meio do ano, né? Almada, Igor Jesus, Vitinho e Alex Telles. 4 titulares que vieram para reforçar o time. Ainda teve o Alan, que era expectativa de ser titular, mas o Gregory e o Marlon Freitas não deram brecha. Então tem um histórico do Botafogo reforçar bastante o time com qualidade no meio da temporada. Só que você citou os problemas do Lyon. Será que o John Textor vai ter esse foco no Botafogo, com o time dele sofrendo um rebaixamento lá no campeonato francês, que pode ser revertido a depender do que aconteça, mas no momento da gravação o Lyon foi rebaixado. Então é algo para ficar de olho no que vai acontecer com o Botafogo. E com relação ao Palmeiras, acho que pode, o time tem que ser esse mesmo, manter o time jogou bem, foi efetivo. Se o Paulinho tivesse condição de jogar mais, poderia até pensar em colocar ele como titular, mas se só tem condição de jogar 30 minutos, é bom guardar ele para os 30 minutos finais, que ele pode ser mais decisivo, como foi hoje. Exato, para mim, o time do Palmeiras foi muito bem hoje. Se tivesse algum jogador ali que se apontar que não fez uma grande partida, foi o Vitor Roque, que eu acho que perdeu muitas bolas, não criou tantas chances. Eu não me lembro de um chute no gol dele, por exemplo. Teve chute que foi bloqueado até. Um cara que briga muito, é muito forte, corre bastante, mas que realmente não vive um bom momento. Mas a disputa dele ali é com o Flaco Lopes, que também não é um cara muito amado pela torcida. Também é um cara voluntarioso, que cria bastante jogo, mas que peca muitas vezes na finalização. Então o Paulinho, que é um cara que joga mais perto do gol, né? Apesar de ter começado a carreira como um ponta, ele se destaca mais como um atacante, um segundo atacante, um cara de velocidade, mas que joga próximo à área, seria para mim uma melhora substancial nessa equipe do Palmeiras. Mas igual você falou, como não dá, se o cara tem ali 30, 40 minutos no tanque, é melhor se aproveitar isso nos momentos finais do jogo, que a defesa do outro time vai estar cansada e você coloca um cara que é diferente e que está com o fôlego no topo. Isso, e para fechar aqui, só com uma brincadeira, dá para dizer que na questão do Vitor Roque, o Abel tá apostando no Tigrinho e não tá tendo resultados? Não costuma pagar, né? Exatamente. Não, não Não, jogue no Tigrinho, gente. Não, a não não ser faça que o isso com o seu dinheiro. Tigrinho queira patrocinar aqui o canal, 50 milzinho por mês no bolso de cada, aí a conversa é diferente. Aí, Por quem enquanto, sabe, não. né? Mas Com bom senso, não. isso, isso. Mais algum Mas comentário? eu queria uma pergunta para você, Matheus. Pode fazer. Palmeiras contra Chelsea ou Benfica? Você acha que
É zebra, é equilibrado, é favorito? Como que você vê esse próximo confronto do Verdão? Eu vejo um confronto equilibrado, seja contra Benfica ou contra Chelsea. O time português conseguiu ganhar do Bayern de Munique, era um Bayern misto, um Bayern que podia não estar na rotação lá no alto, mas ainda assim você ganhar do Bayern de Munique, você tem algum respeito. E o Chelsea, que gastou muito dinheiro com muitos jogadores e alguns deles ainda não deram retorno, é um time que tem os seus momentos. Quando ele está bem, é um time que consegue frequentar a parte de cima ali da Premier League. Teve algum momento da temporada que até vislumbrou, quem sabe, ter uma disputa ali com o Liverpool, só que logo depois caiu, então é um time de muitos altos e baixos. Por isso eu vejo um confronto equilibrado contra qualquer um dos dois times. Eu concordo. Eu acho que o Chelsea é um time melhor do que o Benfica, né, o melhor de cada um dos times. Não acho que tem alguma discussão, acho que você concorda comigo nessa, né? Só que é um time que é muito irregular. E, além disso, o Flamengo deu uma aula de como jogar contra esse Chelsea. Se a gente for olhar pelo resultado, por exemplo, o Flamengo ganhou tanto de Palmeiras quanto de Chelsea, mas eu acho que o jogo do Palmeiras foi mais parelho do que a equipe inglesa foi. Mas também não sei até que ponto isso é uma comparação válida, porque é estilo de jogo diferente, campeonatos e situações completamente diferentes. Mas eu acho que o Palmeiras tem sim totais condições de passar contra qualquer uma das duas equipes. Não acho que é caso de ficar torcendo para que seja uma ou a outra ali. Eu acho que o Palmeiras é um time que ele é muito maleável nesse sentido que se precisar defender, vai ficar todo mundo na defesa. Se precisar propor o jogo e tiver essa oportunidade igual foi hoje, também é capaz disso, apesar de que talvez não seja a posição mais confortável para o time. Eles têm essa capacidade, principalmente quando o Richard Rios está num bom dia como ele estava hoje. E o Chelsea é um time ainda que depende muito do individual, tanto do Pedro Neto como do Cole Palmer. E o Flamengo soube defender principalmente o Palmer muito bem. E a questão é, igual a gente falou, que o Palmeiras vai estar com a defesa praticamente toda a reserva, né? Então o Palmer, que cai bastante pela ponta direita, vai jogar contra o lateral esquerdo reserva. Esse é um confronto para se ficar de olho, caso seja Chelsea e Palmeiras, que seria a minha aposta. E o Benfica, mesmo tendo ganhado do Bayern, eu acho que é uma equipe mais fraca. Igual você falou, a gente está gravando aqui no exato momento que está acontecendo esse jogo, então a gente não sabe ainda quem vai ser o confronto, mas eu diria que é pelo menos 50-50 em qualquer um dos dois casos. Eu estou com você. E uma pergunta que eu vou deixar aqui para a gente responder só no vídeo de prévia, se o confronto acontecer, que é: Estevão contra o Chelsea, se fizer gol, é lei do ex, é lei do quase, é lei do cheguei? Qual Lei do dessas que futuro? enquadra? Lei do futuro? Fica aí a pergunta para você responder aqui nos nossos comentários. E aproveita já deixando o like, se inscrever no canal, que a gente está com os 213, almejando chegar nos 220 o quanto antes. E é isso. Tem mais alguma coisa, Bruno? Será que a gente consegue os 220 antes de acabar o Mundial de Clubes? Podemos pensar em alguma coisa para fazer se a gente conseguir, hein? Se Seria a aí gente a conseguir, meta. a gente inventa alguma coisa para a gente fazer. Vocês podem sugerir Exatamente. aqui também nos comentários o que vocês querem. É igual o Matheus falou, lembrando que a gente está gravando vários vídeos do Mundial, fazendo prévia e análise pós-jogo, igual a gente está fazendo aqui agora. Então se inscreve aí novamente, vou pedir para você se inscrever para acompanhar o nosso trabalho, dessa moral aqui para a gente. E muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Um abraço. Valeu!